A galera do bate-papo aí que me mandou um bom dia, muito obrigado. Bom dia, Yasmin. Bom dia, Natália. Pessoal, então vamos dar um avanço aqui na nossa disciplina. Vamos dar uma passadinha por isso aqui. E vamos entrar em máquinas térmicas e frigoríficas, que é um assunto muito recorrente e de muita relevância para o nosso conhecimento. Então, vamos lembrar um negócio aqui, o princípio de Clausius, que diz que o calor não passa espontaneamente do corpo para o outro de temperatura mais alta, ou seja, o calor espontaneamente não vai fluir do corpo de menor temperatura para o corpo de maior temperatura. Lembra que eu passei o semestre todo falando? Lembre que o calor flui do ponto do corpo de maior temperatura para o de menor? Então, Clausius fala isso, mas está falando de uma outra maneira. E tem esse princípio de Kelvin Planck que nós vamos usar demais. Ele diz assim, ó, que é impossível construir uma máquina operando entre dois ciclos cujo único efeito seja retirar calor de uma fonte e convertê-lo integralmente em trabalho. O que esse princípio de Kelvin Planck diz? Que eu não consigo uma máquina térmica perfeita. Que eu não consigo retirar todo o calor de uma fonte e transformá-la integralmente em trabalho. E isso nós já sabíamos, né? Sempre tem perda de energia, sempre tem algo que nós não estávamos preparados. Olha só, vamos entender isso aqui. Vamos começar falando de máquinas térmicas. Olha o que eu deixei aqui para a gente. Eu deixei bem aqui em cima o princípio de Kelvin Planck para poder orientar a gente sobre esse princípio. Então, eu quero que você entenda, olhando para esse desenho, alguns termos, algumas palavras, algumas coisas importantíssimas, tá certo? Olha para o desenho aqui, ó. Bem aqui eu escrevi fonte quente, Q1, é a fonte quente que vai... Gente, eu vou ter que desligar a câmera por causa da internet. Está um pouco instável. A fonte quente é que vai receber o calor. Olha que coisa legal aqui, ó. Calor recebido. Olha o calor recebido aqui, ó. Então, é a fonte quente que vai me fazer dar o calor, vai me ter o calor recebido. É a fonte quente que recebe o calor. Parte desse calor vira trabalho. E o calor que não é utilizado, que não é útil, que não virou trabalho, é jogado para o meio externo, para o exterior, que nós chamaremos de calor cedido. Calor o quê? Cedido. E aqui eu tenho a chamada fonte fria, para onde eu estou mandando calor. Então, vamos entender uma coisa aqui. Se eu tenho fonte quente, eu tenho a temperatura da fonte quente. Se eu tenho uma fonte fria, eu tenho a temperatura da fonte fria. E é claro que a temperatura da fonte quente é maior que a temperatura da fonte fria. Tem livro que gosta de falar assim, ó, T1 é T quente, T2 é T frio. Se, por um acaso, eu me referir a T quente e T frio, eu estou falando temperatura da fonte quente e temperatura da fonte fria. Tá certo? Então, vamos aplicar um conceito básico, que é a conservação da energia. Você vai concordar comigo que a quantidade de calor total, que é Q1, é igual à parcela que eu uso, mais a quantidade de calor que eu jogo fora. Q1 é igual a trabalho mais Q2. Fácil perceber isso, não é? O que chega é igual ao que sai. Quem está chegando? Q1 é o calor recebido. Q1 é o calor recebido. Q2 é o calor cedido. E T é o trabalho.
Perfeito. Então, quem vai ser o trabalho? Trabalho vai ser a quantidade de calor que ele recebe menos a que ele cede. E se você parar para perceber, parar para pensar, é a mesma coisa eu falar aqui, ó. Ele está recebendo 100 joules, está jogando fora 70 joules e está utilizando como trabalho apenas quanto? 30 joules. Ah, bacana. Então, ele recebe 100, usa 30, joga 70 fora. Quem vai ser o 30? 100 menos 70. Cem menos 70. Mas vem cá, vamos pensar no negócio aqui. O que é rendimento? Rendimento na energia útil sobre a total. O que é render? É o que eu utilizo sobre o total. Ué, se é o que eu utilizo sobre o total, você concorda comigo que a energia que eu utilizo é o trabalho? É o trabalho. Entendi aqui. E quem é o total é o Q1, que é o que quente. Então, meu rendimento vai ser, quem é trabalho? Q1 menos Q2 sobre Q1. Então, você percebe que isso aqui é a mesma coisa de eu escrever Q1 sobre Q1 menos Q2 sobre Q1. Portanto, o trabalho, o rendimento, é igual a 1 menos Q2 sobre Q1. Essa é uma nova maneira de a gente trabalhar com rendimento, envolvendo aqui as máquinas térmicas. 1 menos Q2 sobre Q1. Hoje tá difícil. Q2 sobre Q1. Vale lembrar que as máquinas térmicas elas possuem um rendimento muito baixo, geralmente inferior a 30%. Tudo que eu falei está aqui, ó. Nesse slide bonitinho aí. Ah, Alan, mas está bonitinho porque você fez, para poder você perceber a construção, você perceber a discussão, a análise da construção da equação. Porque melhor que você saber a equação decorada é você compreender ela. Vale lembrar que existem muitos vestibulares que dão as equações. FUVEST, por exemplo, é uma. Na máquina térmica... Professor, Oi? e desculpa aí que eu falei por cima do senhor, mas como que faz para aumentar a produtividade de uma máquina térmica? Tipo, como que tem alguma coisa atualmente que eu posso fazer para aumentar a produção de energia e diminuir o desperdício de uma máquina térmica? A ideia da máquina térmica, para a gente poder melhorar a eficiência dela, são dois pontos que têm que ser atacados. O aumento do trabalho realizado, aumentar o trabalho, e diminuir a quantidade de calor que eu jogo para a fonte fria. Isso aí seria aumentar o rendimento dela. Seria construir mecanismos onde eu consiga aproveitar melhor essa energia. Agora, como isso? Aí, migão, nós vamos ter que fazer um curso na área de engenharia e fazer um estudo na área de caldeiras, na área dessas máquinas térmicas. Nesse caso, máquina térmica, para nós, um bom sinônimo seria as caldeiras, que a gente utiliza nas indústrias. Entendi. Mas mesmo tendo um baixo rendimento, ainda é muito útil mesmo.
Agora, isso, a carga, falar de máquinas térmicas é falar de um processo histórico. Eu vou mostrar isso daqui a pouquinho, que é as locomotivas. Hoje, nós temos outros tipos de motores, que são os motores a combustão, por exemplo, os motores dos nossos carros, é um bom exemplo também de máquina térmica. O que acontece? Tem motores mais eficientes? Tem. Certamente tem. Onde eles estão? Quem foi que perguntou para mim? Eu, Lucas. Lucas, eu não estou vendo os nomes aqui. Lucas, Tranquilo. nunca vou te fazer uma pergunta. Nunca te incomodou um carro fazer 20 km por litro, não? No máximo? Sim. Nunca incomodou a gente conseguir pôr um homem na Lua, mandar uma máquina para Marte, conseguir fazer prédios de 300 andares, fazer máquinas, mexer com nanotecnologia, fazer 1 milhão de coisas, mas não conseguir melhorar a eficiência de um motor a combustão? Bom, acho que já isso que eu falei já é suficiente para deixar uma pulga atrás da orelha, né, Lucas? É. O meu pai, ele falou, meu pai, ele fez física também, né? Ele falou que dá até para fazer, só de um carro, pelo menos. Ele falou que não sabe como que fazer das outras coisas, mas ele falou que de um carro, já que ele tem uma mecânica, né? Uhum. Ele falou que só que é muito caro, só que você tem que usar uma turbina de pulso, né? Para conseguir reaproveitar esse calor, que a eficiência do carro iria de 30 para cerca de 70 a quase 80%, mas isso só aplica em carro e veículos automotores. Ele conseguiu aumentar bastante o rendimento, né? Agora, o interessante seria ele conseguir fazer isso em grande escala, né, Lucas? É, E tomar cuidado, porque se isso realmente ele conseguir reproduzir isso em laboratório, for, for cientificamente comprovado, ele deve arrumar uma dor de cabeça com algumas indústrias aí, viu? só que, tipo, a turbina, tipo, já existe, só que ela é muito cara de fazer, né? É. Talvez a relação custo-benefício não vale a pena, né? Mas se É, e parar para pensar, um carro com motor a combustão está com os dias contados, né, Lucas? é, A carro ideia agora é que elétrico, né? seja um carro elétrico, que vai demorar mais uns 30 anos para ser obrigatório no nosso Brasil. Porque não vamos entrar em política, não. Já foi motivo suficiente para vocês poderem entender. Entendi. Obrigado, professor. Por nada, Lucas, eu que agradeço a participação. Então, olha aqui, enquanto eu estou falando de máquinas térmicas, Alan, e o diagrama pressão por volume? Está aqui, ó. O trabalho é numericamente igual à área. Eu quero que vocês lembrem que essa área aqui, ó, o ciclo, a área do ciclo, né? A área é numericamente igual a trabalho. Eu gosto de falar a palavra o trabalho do miolo, né? Para você poder entender que nós estamos falando dessa área interna e que meu ciclo está girando no sentido horário. Beleza? E aí, como eu estava falando com o Lucas ali, ó, agora é mesmo, o primeiro barco a vapor do mundo navegando aqui no Rio Hudson. E para poder falar de locomotivas, de máquinas, dessa máquina, famosa máquina térmica, eu vou chamar meu amigo Sheldon. Quem gosta de The Big Bang sabe que ele é um apaixonado por locomotivas, por trem, por essa máquina térmica. Os apaixonados pelo Sheldon já estão se manifestando por aí. Não é não, Marina? Olha só, essa é a primeira locomotiva que apareceu por aqui. Ó. Ela foi chamada A Baronesa. Eu passei os olhos nesse site, que foi de onde eu tirei essa foto. Eu achei legal as informações que eu li lá. Eu não estudei todo o site, não teve como, mas a parte inicial eu acho legal vocês darem uma lida, uma questão até de conhecimento, de novas culturas, de entender um pouco disso aí. Pelo que eu li lá, quem trouxe o primeiro trem para o Brasil foi o Barão de Mauá. E esse trem é chamado de A Baronesa, em homenagem à esposa de Barão de Mauá. Então é legal, cara. Conta que quando ele foi trazer, nós brasileiros não tínhamos percebido a relevância disso, a importância disso.
E aí, a hora que construiu, o trem começou a funcionar, foi uma mudança de cultura, de comportamento, de entendimento, de percepção. Vale a pena dar uma lida, vale a pena dar uma lida mesmo. Vamos fazer um exercício? 1 minuto para vocês fazerem esse exercício aqui, enquanto eu vou fazendo um desenho para a gente. Vamos lá, então? Uma caldeira a temperatura de 600 Kelvin. Então, tem a temperatura dessa caldeira aqui, que é 600 Kelvin. Fornece vapor correspondente a 1.000 quilocalorias a cada segundo. A uma turbina. O vapor, depois de passar pela turbina, cede ao condensador, que é a fonte fria, 800.000 calorias por segundo, a uma temperatura de 293 kelvins. Então, aqui está 293 kelvins. Considerando um cal igual a 4 joules, determine a potência produzida por essa máquina em quilowatts e calcule o seu rendimento. Bom, então vamos lá. Então, ele quer potência e rendimento. Ele quer potência e rendimento. Ele virou para mim e falou que está fornecendo 1.000 quilocalorias por segundo. Quanto que isso aqui dá em joule? Um cal não é 4 joules? Então, se eu multiplicar isso aqui por joule, eu tenho 4.000 quilojoules. E aqui, quanto que eu tenho em joule? 4 vezes 8, 32. 3.200 quilojoules. O que eu estou te falando? Eu estou falando que ele está fornecendo para a caldeira 4.000
quilojoules. E está jogando para a fonte fria 3.200 quilojoules. Uai, está entrando 4.000, está saindo 3.200, quanto está virando trabalho? Uai, trabalho está virando 800 quilojoules. Conseguem perceber isso? A quantidade de calor total é igual à quantidade de calor jogada na fonte fria, mais trabalho. Então, trabalho é 8.000 quilojoules. Você concorda comigo que trabalho é minha energia útil? Ué. É o que virou. É o que virou trabalho, é energia útil. Quem é potência? Eu sei que potência é energia sobre tempo. Portanto, minha energia é igual a potência vezes ΔT. Essa potência é o que ele está me pedindo. E o tempo é segundo. Então, vamos voltar aqui. Então, potência, a minha energia útil é 800.000. E o ΔT, 1 segundo. Logo, potência, 800 quilowatts. E exatamente, Massano. 3.200 é o perdido. É o que ele jogou fora. Jogou para a fonte fria. Nossa, Alan, de 4.000 ele jogou 3.200 fora. Foi. Você vai ver o rendimento, tanto que ele é baixo aqui, ó, para poder justificar isso. O que é rendimento? É o que eu uso sobre o total. A minha energia útil, no caso, a minha potência, energia útil sobre o total. Então, no caso, vai ser energia útil ao trabalho, que é quanto? 800 quilos. Joule, né? E o trabalho? 4.000 quilojoules. Vou colocar o quilojoule aqui para você entender uma coisa importante. Cancela quilojoule com quilojoule. 100 com 100. Meu rendimento é 8 sobre 40. 8, que é a mesma coisa de 1 sobre 5, que é a mesma coisa de 0,2, também chamado de 20%. Realmente, ele joga muita energia fora, Mariana, mas muita energia mesmo. Por isso que o rendimento é baixo. 20%. Olha esse aqui. Façam esse para mim rapidinho. Professor, Oi. no caso do trem, tipo, a eficiência dele diminui em porcentagem, tipo, da largura do trilho, por exemplo, durante a era vitoriana, quanto mais largo fosse o trilho, menor a eficiência dele em questão de energia térmica, por causa do aumento da velocidade dele, do aumento do trabalho. Lucas, vamos só trocar um termo para trabalho, pode ser? Uhum. Perdão, trabalho não, vamos falar de rendimento. Porque eficiência é um termo que nós utilizamos para máquinas frigoríficas. Tá certo? Uhum. Olha, com certeza, quer dizer, certamente, né? As dimensões do trilho, as dimensões do trem, a massa que ele estava transportando, são todos fatores relevantes para o dimensionamento e para o rendimento da máquina térmica.
Agora, qual é o fator que me diz o tanto que a largura, as dimensões vão me dizer? Aí precisaria de ter acesso ao material mais apropriado, entendeu o que eu quis dizer? Mas veja bem, tudo é dimensionado na engenharia para maximizar o rendimento. Então, se a distância entre os trilhos, vamos supor 1 metro, esse 1 metro tem um motivo. Não foi escolhido 1 metro aleatoriamente. Entendeu o que eu quis dizer? Entendi. Obrigado, professor. Por nada. Em 1 segundo, o vapor fornece 1.600 quilocalorias ao cilindro de uma máquina a vapor. Durante o mesmo tempo, são perdidos no escape 1.400 quilocalorias. Calcula o rendimento térmico dessa máquina a vapor. É claro que essa parte aqui, ó, é o que nós chamaremos de fonte quente. E essa aqui nós chamaremos de fonte fria. Então, quem é o nosso trabalho? Eu sei que Q1 é igual a trabalho mais Q2. Q1 é 1.600 quilocalorias, mais 1.400. Então, o trabalho é 1.600 menos 1.400. Então, o trabalho total, 200 quilocalorias. E ele me pede o rendimento. O rendimento é minha energia útil sobre a total. Quem é minha energia útil? É o trabalho. Quem é a energia total? Da fonte quente. 2 sobre 16, 1 sobre 8, 12,5%. Como assim fazendo direto, Gabriela? Você ia precisar do trabalho, né? Ah, tá, 1 menos que 2, isso aqui eu poderia, claro. Eu é porque gosto de fazer desse jeito, que eu acho relevante o aluno perceber, ter isso claro na cabeça. Sim, entendi o que você quis dizer. Poderia sim. O próximo assunto nosso é máquina frigorífica. É parecido, mas é diferente. Porque, veja bem, lá em máquinas térmicas, eu estou tirando o calor da fonte quente e jogando para a fonte fria. A máquina frigorífica faz um negócio diferente. Só que o que ela faz
não é espontâneo, é algo forçado. Então, ela transforma calor, trabalho em calor. Exemplo, refrigeradores, ar-condicionado. Não contraria a lei de Claus, uma vez que o processo não é espontâneo, é um processo forçado. Aqui, ó, vamos entender isso aqui melhor. Aqui está minha fonte quente, aqui está minha... Deixa eu colocar aqui, ó. Fonte quente, fonte fria, trabalho. Bem aqui eu tenho ó, o meu motorzinho. Bem aqui está o meu motor, ó. Bem aqui está o meu motor. Esse motor, ele vai retirar o calor da fonte fria e jogar para a fonte quente. Vamos entender o que eu quero dizer com isso. Vamos supor que aqui ele me tirou 120 joules. E aqui o motor me gastou, 30 joules para poder retirar 120. Então, aqui jogou para fora quanto? 150 joules. Para esses joules, essa energia sair da fonte fria, eu tive que acionar um motor e esse motor consumiu uma energia elétrica. Por isso eu estava falando naquela hora, Lucas, a gente usar o termo rendimento, máquinas térmicas, e máquinas frigoríficas usar o termo eficiência. O que quer dizer eficiência? Vamos calcular a eficiência para essa máquina frigorífica, que vocês vão entender melhor. A minha eficiência é o Q2, eu tirei quanto? 120. O meu motor realizou um trabalho de quanto? De 30. A minha eficiência é 4. Alain, é maior do que 100%? Não, veja bem. Quando eu falo rendimento, eu estou falando lá em porcentagem. Aqui, eficiência, a análise é outra. O que quer dizer essa eficiência igual a 4? Quer dizer que para cada joule de energia que eu gasto no meu motor, eu consigo retirar, para cada 1 joule de energia que eu tiro que eu consumo no meu motor, eu consigo tirar 4 da fonte fria. Entendeu? Então, para cada 1 que eu gasto, em energia, eu consigo tirar 4. Isso quer dizer a minha eficiência. Para cada 1 joule que meu motor gasta de energia elétrica, eu consigo tirar 4 da minha fonte fria. Então, quando eu falo de eficiência em uma máquina térmica, eu estou falando que quanto maior a quantidade de calor que eu consigo retirar, quanto maior a quantidade de calor que eu consigo retirar, maior a minha eficiência. E, é claro, com menor trabalho. Eu terei maior eficiência. Conseguiam perceber a essência da máquina frigorífica? Exemplo, refrigeradores, ar-condicionado. Então, aqui está o meu motor que faz o ar-condicionado funcionar. Então, ele retira calor da fonte fria e joga para a fonte quente. Quando eu analiso o ciclo termodinâmico, a área numericamente igual a trabalho, novamente, nós sabemos disso. A área numericamente igual a trabalho, e o meu ciclo na máquina frigorífica, ele gira no sentido anti-horário. Ele gira no sentido anti-horário. Vamos fazer um exercício para poder deixar isso bem claro na cabeça da gente? Sim, Jade. Olha só. Boa pergunta essa sua, Jade. Deixa eu voltar no slide lá. A eficiência, não é a mesma equação. Mas, Alain, a equação Q1 igual a Q2 mais trabalho vale? Vale, claro. Ó. Q1 está aqui, ó, fonte quente. Q2 está aqui, ó, fonte fria. Olha o trabalho aqui, ó. Olha o trabalho. Ah, Alain, então eu posso falar que trabalho é
Q1 menos Q2, tranquilamente. O que você não vai falar aqui, Jade, é em rendimento. Você vai falar em quê? Em eficiência. Não, Jade, não deveria não. Soma aqui, ó. Quem está saindo tudo aqui? 150. E aqui tá vindo quanto aqui? 30. E aqui, 120. 120 mais 30, 150. Olha as setas. O princípio da conservação da energia não pode ser violado. Entendeu mesmo? Posso avançar? Mas realmente, Jade, a fonte fria é da onde ela está cedendo calor. Ele está tirando calor da fonte fria. O lance é que não é espontâneo, é forçado. Beleza. Pessoal, o nosso tempo esgotou. Deixa essa questãozinha aqui para você se divertir. E ela é rapidinha, vocês dão conta de fazer ela, tá ok? Pessoal, brigadaço pela atenção, pela participação de vocês. Forte, caloroso e um distante abraço, vida longa e próspera, e até semana que vem, se Deus quiser. Valeu! Tchau, professor. Obrigado.